162. Viver em outro mundo. Capítulo 947. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado ancião Star olhou para o local onde Zhao Ai desapareceu. Levou bastante tempo para se recuperar. Então de repente, ele vomitou sangue. Ele estava completamente furioso com Zhao Ai. Golden e os outros também tinham o olhar de derrota em seus rostos. Eles sabiam que verdadeiramente perderam dessa vez. Eles não tinham como lidar com Zhao Ai. Depois que Golden viu um ancião Star tremer e cair, ele imediatamente se adiantou para oferecer apoio. Ele não estava furioso com Zhao Ai neste momento. Pode-se dizer que ele podia se dar ao luxo por ficar com raiva de Zhao Ai. Quando alguém encontra um rival equivalente, este ficaria com raiva sempre que não consegue derrotá-lo. Entretanto, quando a pessoa encontra um inimigo que não pode ser derrotado, este não teria meios para ficar com raiva. Talvez as palavras que poderiam descrever a emoção de Golden agora era aceitar o destino. Golden tinha aceitado sua derrota. Depois de algum tempo, ancião Star respirou fundo antes de olhar para Golden e os outros e disse: "Estamos acabados. Nós calculamos mal. Não esperávamos que Zhao Ai fosse tão forte. A raça divina foi destruída pelas suas mãos." Os olhos de Jiu estavam vermelhos escarlates quando disse: "Não, devemos lidar com ele. Precisamos matá-lo. Ancião Star, podemos usar o sacrifício de sangue para fazer a deidade lidar com Zhao Ai." Ancião Star sorriu amargamente e disse: "Jiu, você não entendeu Zhao Ai? Se a deidade pudesse lidar com ele, então ele já teria feito um movimento. Ele não teria deixado Zhao Ai destruir a raça divina. Não esqueça, ele precisa de nós para coletar o poder da fé. Também, onde você acha que Zhao Ai pegou seu navio do Rei do Inferno? Ele pegou da deidade." Jiu não conseguia aceitar isso enquanto dizia: "Então o que faremos agora? Vamos apenas esperar?" Ancião Star balançou sua cabeça e disse: "Seria tarde demais para nós fornecermos ajuda, mas ainda podemos proteger nossa última linhagem." Golden e os outros encararam. Eles olharam confusos para o ancião Star. Eles não sabiam o que o ancião Star queria dizer. Já era tarde demais para eles fornecerem ajuda, ainda assim eles protegeriam sua linhagem. Ancião Star olhou para o grupo e disse: "Você não ouviu Zhao Ai? Embora suas palavras tenham dito que ele destruiu a raça divina, ele falou que ainda está lidando com os continentes Gêmeos e Aquário. Embora esses clãs não consigam impedir Zhao Ai, eles podem atrasá-lo por vários dias. Caso contrário, Zhao Ai não teria vindo nos incomodar aqui." Ele também liberou outro assunto. Ele disse que as raças estrangeiras agora estão lidando com os leões divinos. Assim que eles ouviram o ancião Star, Golden e os outros rapidamente assentiram. Eles entenderam o que o ancião Star queria dizer. Eles tinham lutado contra as raças estrangeiras por muitos anos, então eles sabiam quão fortes as raças estrangeiras eram. Seria impossível para as raças estrangeiras tomarem o continente Leão com facilidade. Além disso, os leões divinos estavam aguentando sua raiva todo esse tempo. Agora que as raças estrangeiras vieram, eles seriam o alvo para esse ódio. As raças estrangeiras não seriam capazes de ter sucesso em pouco tempo. Os continentes Aquário e Gêmeos estavam muito longe para eles resgatarem. Além disso, eles não tinham como lidar com Zhao Ai. Por outro lado, haviam muitas maneiras para lidar com as raças estrangeiras. Golden e os outros estavam observando o ancião Star. Eles estavam esperando pelo que ele diria em seguida. Ancião Star continuou: "Não existe mais motivos para lidar com o clã Pegasus ao lado. Vamos partir imediatamente e lidar com as raças estrangeiras. Contanto que ataquemos as raças estrangeiras, seu exército recuaria. E quando eles o fizerem, retornaremos para o continente Leão. Quer seja Zhao Ai ou as raças estrangeiras, eles ainda teriam um tempo difícil lidando com todos nós. Contanto que bloqueemos seus ataques, o continente Leão seria salvo, salvando a última linhagem da raça divina." Golden e os outros assentiram. Entretanto, Golden tinha algumas dúvidas. O que faremos se as raças estrangeiras não retornarem? Ancião Star balançou sua cabeça e disse: "Não, as raças estrangeiras não são Zhao Ai. Como Zhao Ai disse,
Ele não tinha um relacionamento próximo com o clã Pegasus alado. Portanto, mesmo se lidarmos com os Pegasus alados assim como o clã Thunder, Zhao pode não retornar. Por outro lado, as raças estrangeiras são diferentes. Suas raízes estão em seus continentes. Se atacarmos eles, então eles definitivamente retornariam. Guo Bem e os outros assentiram. Eles concordaram com as palavras do Ancião Star. Depois de ver o grupo concordar, Ancião Star assentiu e disse, como todos concordam, então não vamos desperdiçar tempo. Vamos lá. Jie olhou para o clã Pegasus alado e disse com indignação, vamos deixá-los escapar simplesmente assim? Ancião Star respondeu, vamos achar oportunidades para lidar com eles no futuro. De qualquer forma, eles não serão capazes de fugir. Vamos lá. Jie olhou para os Pegasus alados mais uma vez antes de se virar e seguir o Ancião Star. Depois de ver o Ancião Star e os outros partirem, Zhao relaxou. Se o Ancião Star e os outros não partissem, então ele poderia fazer alguns movimentos. Mas não seria bom para Zhao lutar agora, ou então ele acenderia. O motivo pelo qual Zhao disse demais ao Ancião Star era porque ele queria esse resultado. Ele queria que os Anciões Supremos mudassem seu ódio para as raças estrangeiras. Agora, parece que ele teve sucesso. Zhao estava sentando em seu quarto enquanto olhava para Ancião Star e os outros. Por causa disso, Jin Song e os outros ainda não estavam cientes do que aconteceu. Jin Song e os outros ainda estavam dentro do navio do Rei do Inferno. Eles estavam ansiosos, com medo de que eles encontrassem a raiva dos Anciões Supremos. Neste momento, Zhao saiu de seu quarto. Então ele se virou para Jin Song e os outros e sorriu. Está tudo bem, não tenho necessidade de ficarem preocupados. Os 9 Anciões Supremos estão deixando o plano Pegasus alado. Jin Song e os outros encararam. Naturalmente eles não sabiam que Zhao foi capaz de ver o Ancião Star e os outros. Por causa disso, eles não acreditaram de imediato em Zhao. Por outro lado, Feia não duvidou de Zhao. Ele era a pessoa que teve contato com Zhao por mais tempo, então ele estava ciente de todas as coisas mágicas que Zhao poderia fazer. Feia riu antes de olhar para Zhao e dizer, o senhor é verdadeiramente feroz. Com apenas algumas palavras, você conseguiu mudar o alvo deles para as raças estrangeiras. Zhao sorriu amargamente e disse, não foi tão fácil. Se eu tivesse dito ontem, então eles poderiam não ter recuado. Mas foi só hoje que as raças estrangeiras chegaram no continente Leão. Se eu dissesse aos Anciões Supremos antes disso, então eles poderiam ter ficado aqui. Feia assentiu, então ele olhou para Zhao e perguntou, Senhor, você está dizendo a verdade? Os únicos divinos no reino divino são os aquários, leões e gêmeos divinos. Zhao assentiu e disse, é verdade. Eu já te disse quando entrou no espaço, eu tenho muitos meios. Mas os divinos não são os únicos que me preocupam. Tem a família Oneal e o submundo também. Quando os Anciões Supremos decidiram lidar com vocês, eu já estava preparado para enviá-los para o espaço. Mesmo que nem todos entrem no espaço, eu ainda poderia enviar as pessoas para reprimir os Anciões Supremos enquanto vocês entram. Eu também estarei lidando com os divinos nesse meio tempo. Quando isso ocorrer, eu vou liberar informação para que as raças estrangeiras não fiquem sentados sem fazer nada. Eles certamente despacharão seus soldados, fornecendo um novo alvo para o ódio dos Anciões Supremos. Você ficará seguro durante esse período de tempo. Você não terá muitas perdas. Infelizmente, as coisas se transformaram em uma coisa complicada. Feia tinha o olhar de vergonha em seu rosto. Ele se curvou e disse, eu tenho sido injusta com o senhor. Eu desapontei você. Zhao balançou sua cabeça e disse, isso não é culpa sua. Você já tentou o seu melhor. De qualquer forma, as coisas já aconteceram. Não tenho necessidade de pensar muito nisso. Apenas vá e ajude o Shan. O grupo assentiu antes de Zhao levar o navio do Rei do Inferno na direção do Palácio Pegasus alado. Shan também estava dentro do palácio. Após ver Zhao e os outros voltarem, as expressões no rosto dos membros Pegasus alados mudou. Eles não sabiam por que Zhao veio desta vez. Zhao olhou para Shan e sorriu. Os Anciões Supremos recuaram. Você agora pode se preparar em paz. Eu estarei voltando, ainda tenho muitos assuntos para atender. Após ouvir Zhao, os Pegasus alados relaxaram. Porém, haviam alguns membros que tinham o olhar de indignação em seus rostos.
Eles pensaram que Zhao Ai havia ido longe demais. Ele obviamente veio tarde intencionalmente. Isso fez os Pegasus alados sofrerem uma enorme perda. Além disso, ele até os forçou a entrar no espaço. Zhao Ai não se importou com as expressões dessas pessoas. Ele virou sua cabeça para Shan e disse: Shan, vou deixar as coisas aqui com você. Se algo acontecer, apenas me contate. Eu virei ajudar vocês. Depois de dizer isso, Zhao Ai avaliou os membros dos Pegasus alados. Essas pessoas não puderam deixar de abaixar suas cabeças. Essas pessoas claramente estavam cientes. Embora Ifei não fosse o mais forte especialista do clã, mas como um patriarca, ele não era fraco. Ele tinha alcançado a força de nível Deus. No entanto, tal força nem mesmo conseguiu bloquear um movimento de Zhao Ai. Ele nem mesmo conseguiu fazer algum movimento para resistir, pois foi morto instantaneamente. A força de Zhao Ai deixou os Pegasus alados surpresos. Eles ficaram com medo. Shan entendeu o que Zhao Ai disse. Ele não disse mais nada quando assentiu e disse: Sim, senhor. Eu moverei o clã para o espaço o mais cedo possível. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Jin Song e o orador Fang. Então ele se curvou para eles e disse: Eu terei que pedir sua ajuda para acalmar o clã Pegasus alado. Vocês precisam mover o clã da maneira mais rápida possível. Temo que não terei tempo para gerenciar as coisas aqui. Os anciões supremos agora estão indo para as raças estrangeiras. Eu preciso cuidar rápido dos gêmeos e aquários divinos para depois enfrentar os anciões supremos. Espero ter tempo bastante para trabalhar com os anciões supremos estrangeiros. Senão, as coisas ficariam problemáticas. Jin Song e Fang retornaram à reverência imediatamente e disseram: Senhor, pode ficar tranquilo. Zhao Ai assentiu, então sua figura piscou quando ele desapareceu do palácio Pegasus alado. Viver em outro mundo. Capítulo 948. Zhao Ai retornou para seu quarto. Laura e as meninas estavam olhando para ele com sorrisos. Embora elas estivessem lutando contra os gêmeos e aquários divinos, a situação já estava sob o controle de Litsi e Megan. Por causa disso, elas foram capazes de relaxar. Quando Laura viu Zhao Ai, ela imediatamente disse: Irmão Ai, muito bem feito. Não esperava que esse assunto fosse resolvido tão rápido. Devo admitir, Shan é muito bom. No momento crítico, ele foi capaz de tomar uma decisão firme. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Aquele companheiro é de fato muito bom. Tudo bem, não tenho necessidade de gerenciá-los. Precisamos nos focar no próximo passo. Primeiro precisamos lidar com os gêmeos e aquários divinos. Também, certifique-se de pegar as fórmulas de poções do continente aquário. Elas podem ser úteis algum dia. Litsi assentiu. Então Zhao Ai continuou: O segundo é levar a família Unial até os Pegasus alados. Acho que a migração não será tranquila. Precisamos usar a família Unial para chicoteá-los. Laura e as meninas encararam. Ela olhou confusa para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, você tem certeza? Eles ainda o usarão. Os Pegasus alados não concordaram. Zhao Ai zombou e disse: Concordaram. Isso foi porque eles estavam com medo. A maioria dos membros dos Pegasus alados ainda estão relutantes em migrar. Você realmente acha que Jin Song seria capaz de convencê-los? Para os Pegasus alados, Jin Song é um forasteiro. Ele não seria capaz de controlá-los. Ao mesmo tempo, Shan é muito inexperiente. Se os Pegasus alados decidirem arrastar, então isso não seria bom. Eu sendo capaz de forçar os anciões supremos de volta apenas aumenta a insatisfação do clã Pegasus alado. Eles acham que eu sempre tive a habilidade para salvá-los, mas apenas decidi não o fazer. Eles certamente me odeiam muito mais agora. Se você não chicotear aquele tipo de pessoa, então eles não acreditarão em você. Litsi e Megan assentiram. Comandar soldados era seu trabalho, então atrair a família Unial também seria deixado para elas. Zhao Ai continuou: Terceiro, precisamos apoiar as raças estrangeiras. Os anciões supremos não seriam educados com as raças estrangeiras. Usaremos essa oportunidade para pegar os trajes de combate da raça divina. Quanto aos anciões supremos estrangeiros, precisaremos achar uma maneira de conseguir a deles. O grupo assentiu. Mas quanto ao terceiro, Litsi e Megan não tiveram nada a ver com isso. Elas foram encarregadas de dirigir o exército. Quanto aos anciões supremos, isso era tarefa de Zhao Ai. Neste momento,
Laura abriu sua boca e disse: Irmão Ai, como temos tempo, por que não combinamos a prisão celestial das 7 estrelas e o navio do Rei do Inferno? Dessa maneira, o navio ficará mais forte. Então ficaríamos mais tranquilos quando formos lidar com anciãos, tá? Zhao Ai assentiu: certo, eu esqueci. Mas vamos deixar a prisão celestial das 7 estrelas no espaço primeiro. Vamos ver se uma notificação aparece. Então Zhao Ai acenou sua mão, levando a prisão celestial das 7 estrelas do armazém para o espaço. Mas, para surpresa de Zhao Ai, não houve nenhuma notificação. Isso o fez se sentir estranho. Depois disso, Zhao Ai decidiu passar a formação pelo scanner universal. Quando o procedimento inteiro foi terminado, o scanner emitiu um som: discos prisão celestial das 7 estrelas detectado. Pedindo permissão para prosseguir. Necessário 100.000 moedas de ouro para continuar a análise. Zhao Ai não sabia se riu ou chorava. Então ele se virou para Laura e disse: Você sempre disse que eu morreria por dinheiro. Olha, parece que realmente acontecerá. Laura e as meninas riram. Então Zhao Ai disse: Comece a análise imediatamente. 100.000 moedas de ouro imediatamente desapareceram da pilha de Zhao Ai. Logo, o scanner emitiu algumas palavras: análise completa. Discos prisão celestial das 7 estrelas detectado. Item é único nos reinos de cultivo. Grau baixo. Materiais usados são: essência de ouro, essência de prata, pedra da alma. Proporções são 1:3:0.5. Método de forjamento usado é um método comum do mundo do cultivo, que contém 49 conjuntos de matrizes. Matrizes usadas respectivamente são: matriz de amplificação, matriz de redução. Pedindo ao anfitrião permissão para extrair as habilidades da prisão celestial das 7 estrelas. Os minerais necessários estão presentes dentro do espaço, mas não é o bastante. Se o anfitrião quiser prosseguir, 10 milhões de moedas de ouro são necessárias. Se o anfitrião quiser extrair a formação, 1 milhão de moedas de ouro é necessário. Zhao Ai sorriu amargamente, então ele se virou para Laura e as meninas. As mulheres entenderam o olhar de Zhao Ai. O espaço estava pedindo por dinheiro mais uma vez. Depois de ver o sorriso amargo de Zhao Ai, elas não puderam deixar de rir novamente. Felizmente, havia muito dinheiro guardado dentro do espaço. Além das minas no reino demoníaco, Hunin também estava indo muito bem nos negócios no espaço Ark. Por causa disso, o espaço não estava com pouco dinheiro. Zhao Ai suspirou e disse: prossiga. Depois de emitir essa ordem, 11 milhões de moedas de ouro imediatamente foram deduzidas. Zhao Ai suspirou. Então, com uma intenção, ele enviou o navio do Rei do Inferno para o espaço. Quando o navio entrou no espaço, uma notificação imediatamente foi ouvida: discos prisão celestial das 7 estrelas podem se fundir com o navio do Rei do Inferno para aumentar a força do navio. O navio do Rei do Inferno adquirirá a habilidade de prender inimigos. Pedindo ao anfitrião permissão para prosseguir. Zhao Ai encarou por um momento. Ele pensou que essa ação custaria dinheiro mais uma vez. No entanto, parece que o espaço estava fazendo isso de graça. Zhao Ai rapidamente ficou feliz e rapidamente disse: comece a mesclagem. Depois de emitir essa ordem, os discos prisão celestial das 7 estrelas imediatamente voaram na direção do navio do Rei do Inferno. Em um flash, os discos e o navio se encontraram. A integração fez uma luz brilhante emergir. Quando a luz desapareceu, Zhao Ai observou o navio do Rei do Inferno. De cada lado do navio, 4 discos podiam ser vistos. Esses 8 discos pareciam com rodas. Naturalmente, esses discos eram os discos prisão celestial das 7 estrelas. Enquanto os 8 discos estavam de cada lado do navio do Rei do Inferno, eles continuavam girando. Isso fez o navio ter o sentimento de ser rápido. Parecia que estava ali em um momento, e então em outro local no seguinte. Um forasteiro não seria capaz de determinar sua posição específica. Zhao Ai sabia que isso era devido à formação. Com a adição dos discos de formação, o navio do Rei do Inferno parecia ainda mais místico. Zhao Ai fez uma intenção com a mente, fazendo o navio do Rei do Inferno se aproximar. Entretanto, eles não embarcaram. Eles apenas permaneceram do lado de fora e olharam para o navio. No passado, o navio do Rei do Inferno daria a alguém o sentimento de brilhantismo. Mas agora, o navio tinha uma aura etérea. Ele flutuou no local como se fosse uma miragem. Os olhos de Laura brilharam quando ela disse:
Muito bom, parece muito legal. Zhao Ai sorriu levemente. Neste momento, o navio já tinha chegado na frente deles. Laura e as meninas entraram no navio e olharam em volta. Porém, elas ficaram desapontadas, pois não havia mudanças dentro do navio. Zhao Ai sorriu levemente e disse, tudo bem, não se preocupe com isso. Vamos lá, ainda precisamos seguir com nossos planos. Litsi, Megan, vou deixar os aquários e gêmeos divinos para vocês. Lidem com eles o mais rápido possível. Não esqueça sobre as fórmulas de poções. As duas assentiram antes de se virarem e deixar o quarto. Depois disso, Zhao Ai se virou para Laura e disse, precisamos atualizar Binja e os outros sobre a situação. Eles têm cultivado loucamente nesses últimos dias. Laura sorriu e disse, certo, se você não dissesse isso, eu teria esquecido sobre eles. Eles não saíram quando o navio do Rei do Inferno estava sendo modificado. Eles terão algum problema? Zhao Ai respondeu, está tudo bem, fique tranquila. Eles não seriam capazes de ouvir nenhum barulho de fora. Assim como eles não ouviram o que dissemos para Feier e os outros. Laura assentiu e disse, certo, não podemos deixá-los saber isso. Pelo que posso ver, mesmo se eles se tornarem cada vez mais leais a você, eles ainda estão muito preocupados com suas famílias. Se deixarmos eles saberem sobre nosso plano, então eles podem informar seus clãs e pensar que estamos planejando fazer coisas ruins com eles. Zhao Ai suspirou, acho que não temos escolhas. As 13 armas supremas do Reino Divino seria uma grande ajuda para nós se reunirmos todas. Laura assentiu, então ela passou a confortar Zhao Ai, irmão Ai, não pense demais sobre isso. Depois que ascendermos, haverá muitos inimigos atrás de nós. Se sofrermos algum acidente, então todos dentro do espaço sumiriam. Zhao Ai suspirou e disse, certo, não podemos controlar o perigo que se aproxima. Apenas precisamos ser extremamente cautelosos. Laura assentiu, irmão Ai, se você pudesse escolher onde ascender, você escolheria o plano Atlanta ou o submundo. Zhao Ai sorriu levemente e disse, se eu pudesse escolher, então eu iria para o plano Atlanta. O submundo está cheio de mortos-vivos. Mesmo se eu ascender lá, não seríamos capazes de viver bem. Laura concordou, então precisamos saber mais sobre a família O'Neill. Certo, irmão Ai, que tal perguntarmos aos mortos-vivos da família O'Neill sobre algumas lendas de ascensão que eles têm? Zhao Ai encarou, então ele assentiu e disse, certo, esqueci sobre isso. Vamos lá perguntar a eles agora. Então ele acenou sua mão e 3 pilotos de armadura mágica mortos-vivos apareceram na frente dele. Os 3 mortos-vivos rapidamente se curvaram e disseram, cumprimentamos o jovem mestre. Zhao Ai tinha os encontrado antes quando perguntou sobre as armaduras mágicas. Então depois que Zhao Ai assentiu, ele imediatamente foi direto ao ponto. Você já ouviu qualquer conto de ascensão do plano Atlanta? Os 3 mortos-vivos assentiram. A mão de Zhao Ai balançou e ele apontou para um morto-vivo e disse, você, quais contos você ouviu? O morto-vivo selecionado se adiantou e disse, jovem mestre, no plano Atlanta, contos de ascensão são divididos em 3 tipos. Cada um dos 3 continentes tem seus próprios contos. No continente guerreiro, eu ouvi que depois que alguém pratica até um certo grau, eles seriam capazes de usar seu ki de batalha para cortar o firmamento antes de ascender. No continente mago, a situação é parecida. Contanto que um mago pratique até 1 grau, eles podem rasgar o firmamento para ascender. Entretanto, nosso continente armadura mágica é especial. Praticamos força espiritual e nosso método de ascensão é diferente. Se alguém do continente armadura mágica quiser ascender, então teríamos que contar com nossas armaduras mágicas. No continente armadura mágica, os clãs têm um tipo especial de armadura mágica. Essas armaduras mágicas são chamadas armaduras mágicas de ascensão. Essas armaduras mágicas não são iguais às armaduras mágicas convencionais. Sua força de ataque é mais poderosa, mas são mais difíceis de operar. Sempre que alguém pensa que podem operar a armadura mágica, então eles teriam que se candidatar às famílias e serem testados. Uma vez que tivesse sucesso em usar a armadura mágica, então eles poderiam assaltar os céus para ascender. Ouvi que mesmo se alguém ascender, a armadura mágica de ascensão permaneceria. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para os 2 e disse, você tem algo para adicionar? Os outros 2 balançaram suas cabeças.
Então Zawai balançou sua mão, dispensando aqueles mortos-vivos. Laura olhou para Zawai e disse, parece que precisamos ir para o plano Atlanta. Quanto a Ascender, temo que precisaríamos ir para o continente Mago ou Guerreiro. Zawai assentiu e disse, isso não seria fácil. Parece que Ascender não será tão simples. Se tivermos tempo, temos que ir para o plano Atlanta dar uma olhada. Laura assentiu, então de repente disse, irmão Ai, você também poderia ir para o continente Armadura Mágica e achar uma maneira de colocar suas mãos nessas armaduras mágicas de ascensão. Veja se você pode operá-las. Se você puder, então pode apenas usá-las para ascender. O que você acha? Quando ela ouviu isso, os olhos de Zawai brilharam. Isso é bom também. Bom, então depois que resolvermos as coisas aqui, vamos ir para o continente Armadura Mágica, e ver se podemos roubar uma armadura mágica de ascensão para nós. Viver em outro mundo. Capítulo 949. Ash se sentou em silêncio no topo do tanque de guerra enquanto olhava para a vasta extensão de terra fora da sua base. Ele conseguia ver que a terra era muito fértil e seu ar era muito melhor que o do continente Ark. Mas além de estar feliz, Ash também estava irritado. Eles não receberam nenhum ataque na linha defensiva, mas quando eles enviaram seus batedores para reconhecimento, eles começaram a serem atacados, e todos os inimigos eram mortos-vivos. Entretanto, a situação deixou Ash mais irritado que preocupado. Não havia muitos mortos-vivos, mas eles eram muito rápidos. Sua coordenação era muito boa também. Uma pessoa seria facilmente envolvida uma vez que lutassem contra eles. Embora eles não fossem uma ameaça para Ash, eles dificultaram muito o trabalho dos batedores. Depois de cair várias vezes, Ash perdeu a paciência. Ele largou o plano de exploração e ao invés disso focou na construção da base. O estranho também era que enquanto eles estavam construindo sua base, os mortos-vivos não vieram atacá-los. Isso deixou Ash confuso. Ele já havia dito a seu pai sobre esse assunto. Ash também foi informado pelo seu pai sobre a aparição de fortes mortos-vivos na névoa negra do continente Ark. Por causa disso, a família decidiu mudar seu centro de desenvolvimento. Além disso, no futuro próximo, seu pai traria pessoas importantes da família para este local. Depois de ouvir sobre isso, Ash ficou preocupado e feliz. Ele ficou preocupado sobre a névoa negra, mas feliz porque a família decidiu mudar sua atenção para esse lugar. Isso era equivalente a Ash ter estabelecido uma grande contribuição. Isso era algo importante para ele. Enquanto Ash estava pensando sobre esses assuntos, alguém chegou de repente. Ash virou sua cabeça e viu que era George. Depois de aceitar a saudação da outra parte, Ash olhou para George e disse, George, por que você veio? O tanque de guerra de Ash agora estava parado do lado de fora da base. Ele saiu para relaxar. Por causa disso, ele ficou surpreso ao ver George aparecer aqui. Ele já disse ao seu pessoal para deixá-lo em paz, a menos que um assunto importante surgisse. George se curvou para Ash e disse, Jovem Lorde, os anciões do clã chegaram. Desta vez, eles apresentaram a marca do patriarca para inspecionar. Depois de sua inspeção, é possível que o patriarca venha aqui. Após ouvir isso, Ash deu um aceno e disse, tudo bem, vamos voltar. Então ele comandou o tanque de guerra e retornou para a base. Na verdade, essa investigação era apenas um passeio casual nas redondezas. Os anciões da família Uneal já estavam claros sobre seu estado atual. O norte não estava ficando mais calmo e a família não tinha como lidar com isso. Por causa disso, era inevitável para a família se mover para o sul. Adicionalmente, o ambiente aqui era realmente bom. Embora houvesse alguns traços de guerra aqui, já tinha acontecido há meses atrás. Com o tempo que passou, a grama cresceu de novo, fazendo a aparência natural do local ser atraente. Os anciões não demoraram muito tempo. Eles imediatamente quiseram dizer ao patriarca sobre a situação. Depois que eles partiram, Ash rapidamente ordenou a expansão da base. Enquanto Ash estava ocupado expandindo a base, o submundo também estava começando a fazer seu movimento. A expansão da névoa negra ficou mais rápida e mais mortos-vivos começaram a se aventurar à noite. O escopo de suas operações também estavam se tornando cada vez maior. Diante disso, a família Uneal só podia recuar. Sua realocação já era iminente. O patriarca da família Uneal imediatamente emitiu a ordem para se mover. É uma sorte que o continente Ark não fosse sua terra.
Por causa disso, eles conseguiram empacotar as coisas rapidamente. Contudo, as estações de transmissão foram mantidas no local. O patriarca da família O'Neill ainda queria usá-las para monitorar a situação da névoa negra. Enquanto a família O'Neill estava se preparando para se mover, a batalha de Zhao-ai contra os gêmeos e aquários divinos estavam perto do final. De fato, o continente aquário já estava acabado. As poções dos aquários divinos eram realmente muito boas, mas eles tinham poucos usos contra os mortos-vivos. Por causa disso, sua derrota veio mais rápido. O único alvo restante agora eram os gêmeos divinos. Por outro lado, os leões divinos e as raças estrangeiras ainda estavam lutando. A tenacidade das raças estrangeiras era bastante forte, mas os leões divinos foram capazes de bloquear seu ataque, arrastando as raças estrangeiras em uma batalha prolongada. As raças estrangeiras queriam se aproveitar da situação enquanto Zhao-ai estava atacando a raça divina. Eles despacharam suas tropas para ganhar lucros. No entanto, eles não pensaram que se encontrariam com os leões divinos, parando seu avanço pelo território da raça divina. Com os leões divinos bloqueando seu ataque, as raças estrangeiras não estavam tendo um tempo fácil. Os territórios das raças estrangeiras não estavam perto do continente Leão. Por causa disso, seu suprimento apenas dependia de seus navios da retaguarda. Com isso, sua linha de suprimento inevitavelmente sofreria alguns problemas. Conforme o tempo passava, o preço que eles pagariam apenas aumentava. As raças estrangeiras não tinham nenhum bom meio para resolver essa situação. Se eles não tivessem sucesso nessa guerra, então eles teriam desperdiçado seus investimentos anteriores. Desistir neste ponto causaria perdas enormes, mas se eles continuassem, eles ainda não seriam capazes de pegar o continente Leão em pouco tempo. Na verdade, desde o começo da batalha, as raças estrangeiras sentiram que havia algo de errado. Os leões divinos pareciam estar preparados para a guerra. Isso fez as raças estrangeiras sofrerem perdas enormes. Eles foram colocados em uma posição desvantajosa. Zhao-ai estava prestando atenção a este assunto. Ele também estava ciente de que os anciões supremos estavam indo para os territórios das raças estrangeiras. Ele queria ver a reação das raças estrangeiras quando ouvisse essas notícias. Enquanto Zhao-ai estava ocupado com essas coisas, a família O'Neill oficialmente começou a realocação. A família O'Neill inteira pegou suas tropas e começou a se reunir no continente Touro. Naturalmente, Zhao-ai sabia sobre isso. Contudo, ele não fez um movimento. Ele só estava esperando eles terminarem de fazer sua base. Quando isso ocorresse, eles definitivamente não ficariam parados. Uma vez que começassem a expansão, ele os levaria para o clã Pégaso Alado. A migração do clã Pégaso Alado não estava ocorrendo tranquilamente. Os Pégasos Alados estavam com raiva de Zhao-ai por causa do que aconteceu. Embora eles concordassem com a mudança sob sua ameaça, a velocidade de realocação estava acontecendo num ritmo de tartaruga. Shan estava ciente desse desenvolvimento, mas ele não queria incomodar Zhao-ai. Ele já pediu a Zhao-ai por ajuda uma vez. Se ele não conseguisse controlar as coisas desta vez, então ele realmente não teria nenhuma face para encontrar Zhao-ai. Mesmo que Zhao-ai soubesse a situação do clã Pégaso Alado, ele ainda não viria lidar com eles. Ele sabia que quanto mais Zhao-ai interferisse, mais os Pégasos Alados se ressentiriam com ele. E Zhao-ai não queria que isso acontecesse. Depois de 3 dias, os gêmeos divinos finalmente foram eliminados, fazendo Zhao-ai se sentir à vontade. Ele agora estava esperando pelas notícias relacionadas aos 9 anciões supremos começando seu ataque nas raças estrangeiras. Zhao-ai acreditava que quando os 9 anciões supremos atacassem, as raças estrangeiras com certeza informariam Binge e os outros. Naquele momento, ele saberia. Os 9 anciões supremos não deixaram Zhao-ai esperando por muito tempo. 2 dias depois que ele lidou com o continente Gêmeos, Binge de repente foi vê-lo. Depois de permitir a entrada de Binge em sua sala, Binge imediatamente disse: Senhor, por favor, ajude as raças estrangeiras. Quando ele viu a aparência de Binge, Zhao-ai soube o que Binge ia dizer. Ele sorriu levemente e disse: Binge, qual é o problema? Diga lentamente, não precisa ficar ansioso. Binge estabilizou seu humor antes de dizer: Senhor, não sabemos por quê, mas os anciões supremos divinos subitamente atacaram o território das raças estrangeiras.
Nossos 3 anciões supremos atualmente estão resistindo. Eu peço que o Senhor nos ajude. Zhao Ai assentiu, tudo bem, partirei imediatamente. Binja alegremente assentiu antes de partir. Depois que Binja partiu, Litsi imediatamente abriu o monitor para mostrar a situação com o continente Leão. Eles queriam ver a resposta do exército das raças estrangeiras. Zhao Ai olhou para o monitor e disse: o exército das raças estrangeiras não receberam notícias. Porque eles não estão preparados para voltar para ajudar. Litsi balançou sua cabeça e disse: eles deveriam ter recebido. O peixe mensageiro certamente está presente no exército. Eles simplesmente não podem manter seus soldados no escuro. Acho que eles já receberam as notícias, mas não planejam recuar. Neste momento, Bin já nos pediu por ajuda. Suponho que eles façam a gente cooperar com os 3 anciões supremos das raças estrangeiras para reprimir os 9 anciões supremos. Enquanto isso, eles usarão essa oportunidade para varrer o continente Leão. Zhao Ai pensou sobre isso por um momento antes de rir e dizer: então as raças estrangeiras querem que eu faça trabalho de graça. Ah! Interessante. Achei mesmo que eles fariam isso. Litsi olhou para Zhao Ai e perguntou: irmão mais velho Ai, o que você planeja fazer agora? Deveríamos ajudá-los. Zhao Ai sorriu levemente e disse: vamos ajudar, porque não ajudaríamos. Não só ajudaremos, como também veremos até o fim. Desde que eles querem que a gente coopere com os anciões supremos estrangeiros, então vamos cooperar para lidar com os 9 anciões supremos. Contudo, não esqueça que nosso objetivo são os trajes de combate. Outros assuntos não são importantes. Litsi assentiu e disse: tudo bem, entendi. Mas irmão mais velho Ai, vamos simplesmente deixar as raças estrangeiras ganharem esse benefício enorme. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: não temos nada que precisemos no continente Leão. Se eles o quiserem, então apenas deixe-os ter. Isso também faria com que eles nos devessem um favor. Neste caso, se pegássemos suas armas supremas, eles com certeza achariam difícil rejeitar. Viver em outro mundo. Capítulo 950. Quando elas ouviram Zhao Ai, Litsi e as meninas encararam. Então elas rapidamente entenderam o que Zhao Ai queria dizer. As raças estrangeiras foram realmente bastante manhosas desta vez. Eles realmente queriam usar Zhao Ai como mão de obra livre. Contudo, Zhao Ai planejava usar essa oportunidade para fazer as raças estrangeiras lhe dever um favor. Senão, as raças estrangeiras não obedeceriam se ele quisesse pegar emprestado seus trajes de combate um dia. Se fosse outra pessoa, então mesmo que eles conseguissem pegar os trajes de combate, ainda não seriam capazes de ganhar algo disso. No entanto, Zhao Ai era diferente pois tinha espaço. Contanto que ele conseguisse pegar os trajes de combate e enviá-los para o espaço, ele imediatamente poderia produzir sementes. Quando aquelas sementes fossem feitas, ele poderia então devolver os trajes de combate para as raças estrangeiras. Neste caso, as raças estrangeiras só poderiam se beneficiar da situação. Depois de pensar sobre isso, Litsi e as meninas sorriram. Laura olhou para Zhao Ai e disse: irmão Ai, vamos para o território das raças estrangeiras agora. Zhao Ai sorriu e disse: fique tranquila, vamos para o território das raças estrangeiras. Vá descansar. Estarei saindo. Binja e os outros ainda devem estar fora de seu quarto. Depois de dizer isso, Zhao Ai saiu de seu quarto. De fato, Binja e os outros estavam do lado de fora e ainda não haviam retornado para seu quarto. Neste momento, Binja e os outros estavam extremamente preocupados. Eles não esperavam o ataque dos 9 anciões supremos no território das raças estrangeiras. Para eles, essas eram notícias terríveis. Binja e os outros tinham experienciado a força dos 9 anciões supremos. Mesmo Zhao Ai não ousaria enfrentá-los de frente, sem falar em outras pessoas. Embora as raças estrangeiras também tivessem 3 anciões supremos, e suas armas supremas fossem iguais às da raça divina, eles ainda estavam em uma desvantagem numérica. Além disso, Binja e os outros sabiam que esmagar os 9 anciões supremos com números era impossível. Apenas pessoas com o mesmo calibre poderiam confrontá-los. Portanto, eles estavam ansiosos. Não se deve subestimar os 9 anciões supremos. Sua força coletiva era o bastante para fazer as raças estrangeiras estremecer. Depois de olhar para suas expressões, Zhao Ai sorriu levemente e disse:
Por que não entraram em seu quarto para descansar? Fique tranquilo, vou fornecer ajuda. Como não estive no território das raças estrangeiras, eu não posso usar minha transmissão espacial. Só podemos ir até lá lentamente usando o navio. Embora Zhao Ai mencionasse que eles iam lentamente, sua velocidade atual era na verdade muito rápida. Depois de ser atualizado pelos discos da prisão celestial das 7 estrelas, a velocidade do navio foi muito melhorada. No entanto, Binja e os outros não foram capazes de notar esse ponto. Após ouvir Zhao Ai, os três rapidamente viraram suas cabeças. Eles imediatamente fizeram uma reverência para Zhao Ai e disseram, Senhor. Zhao Ai assentiu, então ele sorriu e disse, ficará tudo bem, não se preocupem demais com isso. As tropas enviadas pelos seus clãs para atacar o continente Leão não recuaram. Parece que os 9 anciões supremos não vão com tudo. Então não existe a necessidade de ficar ansioso sobre isso. Quando o Binja ouviu isso, seus olhos revelaram um traço de choque. Ele não sabia se as palavras de Zhao Ai eram intencionais ou não. De fato, Binja e os outros já sabiam sobre o plano de seus clãs. Eles não foram excluídos de saber os fatos. Embora eles pensassem que usar Zhao Ai não fosse uma boa ideia, eles continuaram quietos para o benefício de seus clãs. Contudo, eles não esperavam que Zhao Ai fosse tão franco sobre o tópico. Binja olhou para Zhao Ai com um pouco de ansiedade. O sorriso de Zhao Ai era o mesmo de antes. Binja não sabia se era uma ilusão ou não, mas ele sentiu que os olhos de Zhao Ai pareciam brilhar um pouco. Binja podia sentir um suor frio saindo, mas ele ainda se curvou para Zhao Ai e disse, sim. O senhor também deve saber que usar soldados comuns contra os anciões supremos seria inútil. Não há razão para eles voltarem. Zhao Ai sorriu levemente para Binja e disse, sério? Eu não pensei sobre esse ponto. Tudo bem, não vamos mais falar sobre isso. De acordo com nossa velocidade atual, quanto tempo precisamos viajar para chegar no território das raças estrangeiras? Binja pensou por um momento e respondeu, com a nossa velocidade, devemos chegar no território em 3 dias. Zhao Ai assentiu, vai enviar uma mensagem para seus clãs, lhes diga para trazer os 9 anciões supremos tanto quanto possível. O ataque repentino dos anciões supremos certamente é por causa do ataque feito pelas raças estrangeiras. Eles querem que vocês recuem, então eles foram para o território das raças estrangeiras. Se eles verem que seu exército não recuou, então eles podem ir para o continente Leão. Ou então eles correm o risco de serem exterminados. Após ouvir Zhao Ai, Binja imediatamente soube que Zhao Ai estava ciente de seu plano. Ele até adivinhou o plano dos 9 anciões supremos. Binja não pode deixar de se envergonhar quando respondeu, sim senhor, vou enviar imediatamente. Depois disso, Binja e os outros retornaram para seu quarto. Zhao Ai olhou para os 3 e sorriu levemente. Ele disse isso porque queria dar um golpe em Binja. Ao mesmo tempo, ele queria pegar emprestada a boca de Binja para dizer às raças estrangeiras que ele estava ciente de seu plano. Zhao Ai não era do tipo que agarrava mérito, mas haviam algumas coisas onde era necessário. Se ele não deixasse o outro lado saber que ele estava ciente dos truques que eles estavam fazendo, então eles apenas o tratariam como um idiota. Mas se você os deixar cientes de que você sabe sobre seu plano, então eles precisariam se sentir gratos com você. Essa era a intenção de Zhao Ai. Quando Binja retornou para seu quarto, ele imediatamente pegou seu peixe mensageiro e disse, Patriarca, Patriarca, você está aí? Uma voz profunda e baixa foi ouvida. Binja, como foi? Zhao Ai concordou. O coração de Binja não pode deixar de pular uma batida. Não havia meios respeitosos das palavras do patriarca. Isso fez Binja se sentir desconfortável. Entretanto, Binja ainda respondeu, Patriarca, o senhor Zhao Ai parece estar ciente do nosso plano. Ele acabou de dizer que nossas tropas no continente Leão não estão planejando recuar, acho que ele está implicando algo. No entanto, ele ainda decidiu nos ajudar e está indo para o território. Ele me disse que os 9 anciões supremos estavam atacando porque eles querem que nosso exército recue. E se não recuarmos, eles voltariam ou então arriscariam perder tudo. Contudo, Binja não esperava que o patriarca apenas bufasse e dissesse, não preciso que você me ensine como isso funciona. Diga ao senhor Zhao Ai para ficar tranquilo. Vamos segurar os anciões supremos aqui. A expressão de Binja afundou, porém,
Ele ainda assentiu e disse: sim, patriarca. Repassarei suas palavras. Depois disso, Binja guardou o peixe mensageiro. A conversa de Binja com o patriarca também foi ouvida por Hiderieta. Suas expressões não eram atraentes. O patriarca foi muito indelicado. Essa indelicadeza os fez sentir desagrado. Os três estavam com Zhao por muito tempo, mas eles também fizeram enormes contribuições para seus clãs. Os três sempre pensaram que eles eram grandes personagens. Mas agora, parece que eles eram tratados como nada. Isso fez os três se sentirem indignados. Zhao era muito forte, mas mesmo ele era muito educado com eles. Ele era muito gentil. Zhao nunca os tratou como se fossem seus subordinados. Zhao até mesmo estimou seus mortos-vivos. Comparado a Zhao, a resposta de seu patriarca era verdadeiramente pobre. Depois de algum tempo, Binja se virou para Hiderieta. Ele suspirou e então disse: o patriarca realmente é alto demais para ver a cena. Ele realmente acha que pode tramar contra o senhor. Pelo que posso ver, o senhor já sabe sobre o plano. Hider forçou um sorriso e disse: se o senhor não for alguém que possa fazer aqueles cálculos casualmente, então ele não teria vivido até agora. Eu só espero que o clã não faça nada excessivo. Senão, as raças estrangeiras podem seguir os passos da raça divina. Binja suspirou e disse: tudo bem, não vamos mais falar sobre isso. De qualquer forma, o senhor já sabe o que estamos fazendo. E não temos controle da direção que estamos tomando. Hider forçou um sorriso e disse: queremos assumir o controle, mas infelizmente não podemos. Esqueça, vamos apenas deixar assim. Depois de não dizer nada por um tempo, Ieta de repente disse: se o senhor ficar hostil contra as raças estrangeiras um dia, que lado vocês ajudarão? Se Ieta levantasse esse assunto antes, então Binja e Hider poderiam dizer imediatamente que eles ajudariam o clã. Mas agora, eles estavam inseguros. Para ser honesto, seus corações estavam inclinados para seus membros do clã. Contudo, a maneira como seus patriarcas lidavam com as coisas deixou os três desapontados. Por outro lado, os três tinham visto como Zhao lidava com as coisas nos últimos dias. Embora o relacionamento entre Zhao e as raças estrangeiras fosse apenas superficial, Zhao ainda ajudou muito as raças estrangeiras. Neste caso, ao invés de serem gratos a Zhao, o clã na verdade tramou contra ele. Eles estavam agindo como idiotas, algo que Binja e os outros não podiam aceitar. Depois que os dois não disseram nada, Ieta não pôde deixar de sorrir amargamente. Para ser honesto, ela também não tinha uma resposta. Foi por causa disso que ela decidiu perguntar a Hider e Binja. Ela não esperava que os dois estivessem indecisos também. Como os três ficaram em silêncio, seu humor ficou complexo. Eles apenas esperavam que Zhao não virasse seu inimigo um dia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.